só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aos Efésios, capítulo 4, versículo 5. Programa da Fé. De volta à palavra original. Graça e paz vos sejam multiplicadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Ouvintes, eu quero, nesta programação, conversar. E eu peço que você abra sua Bíblia comigo, começando em Mateus, capítulo 28, no versículo 19. Vejam bem. Portanto, ide, fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, esta foi uma ordem que saiu da boca, diretamente da boca do Senhor Jesus Cristo. Mas, vamos analisar esta ordem. Por quê? Porque Jesus pede aqui para batizar usando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, para nós batizarmos corretamente, nós precisamos conhecer o nome do Pai. Quando se fala em Pai, você lembra de quem? Você lembra do Deus de Abraão, de Isaque, Jacó, o Deus que criou o céu e a terra. Qual é o nome dele? Ele disse em Êxodo capítulo 15, versículo 3. O Senhor é varão de guerra. O Senhor é o seu nome. Então vejamos, Pai é o Senhor, correto? E o Filho? Nós vamos então para Mateus, capítulo 1, versículo 21. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então nós temos aí o nome do Pai, Senhor. O nome do Filho, Jesus. E o nome do Espírito Santo? Ora, Cristo, porque Jesus foi ungido com o Espírito Santo. E ao ser ungido com o Espírito Santo, ele passou a ser Cristo. Atos 2:36. Saiba com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então aí está o nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, concentrados em Jesus Cristo. Porque Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, são títulos de Deus. E Deus se manifestou em Cristo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Em São João 14, 8, 9 e 10, Filipe queria ver o Pai. Ele disse: mostra-nos o Pai, e isso me basta. Jesus então falou com ele, dizendo-lhe: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus deu aquela ordem, dizendo: batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os apóstolos, eles cumpriram aquela ordem. E para que aquela ordem fosse cumprida realmente, corretamente, em Lucas 24, 45, eles tiveram os seus entendimentos abertos. Está escrito: então, abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras, para que aquela ordem fosse executada, obedecida corretamente. Jesus disse para eles, em Lucas 24, 49, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles foram ou não foram revestidos de poder? Eles foram ou não foram cheios do Espírito Santo? Você tem sua Bíblia aí na mão, Atos 2, versículo 4, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então ali estava quase 120 pessoas e os 11 apóstolos. Então, quando Pedro pregou aquela grande mensagem, grande no conteúdo, curta no tempo, mas ungida, poderosa, alcançando os corações de quase 3.000 almas que desejavam também receber o Espírito Santo. Desejavam também serem salvas. E Pedro, ele tinha as chaves do reino de Deus. São Mateus, capítulo 16, versículo 19. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Aquelas pessoas compungidas se aproximaram dele e dos demais apóstolos, dizendo: que faremos, varões, irmãos? Atos 2,
versículo 37 e 38. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, tem igreja que batiza assim: te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo e em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma falta de revelação de Deus. Ele batiza correto e depois apaga o batismo correto. Não foi assim que os apóstolos batizaram. Eles nunca mencionaram a palavra Pai, Filho e Espírito Santo, porque eles entenderam que Jesus pediu o nome: Pai, Senhor, Jesus, Filho, Espírito Santo, Cristo, Senhor, Jesus Cristo, ou Jesus Cristo, ou Senhor Jesus, porque só há um que é Senhor e Cristo, e este é o nosso Salvador. Você não pode pregar o batismo usando Pedro, usando Paulo, usando Filipe, porque eles somente obedeceram a ordem. Eles não repetiram a ordem. Eles obedeceram. E você também precisa de obedecer esta ordem, sendo batizado ou batizada em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha, eu estou falando para muitos pregadores, tá? Eu estou falando para pregadores e membros. E eu desafio agora: mostra para mim, mostra um batismo feito usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. O batismo bíblico é somente realizado usando o nome. Você pode apanhar sua Bíblia. Nós vamos para Atos 8. Leia do 14 ao 16. Marque aí. Leia Atos 10, versículos 47 e 48. Em Atos 2, era judeus. Em Atos 8, era samaritanos. Em Atos 10, era gentios. Então, o batismo verdadeiro foi pregado para as três raças: judeus, samaritanos e gentios. Você encontra em Atos 19 Paulo rebatizando. Você que tem medo de batizar corretamente, porque o teu pastor fica na tua orelha: ó, irmão, é um só batismo. Use o raciocínio. Quem escreveu que é um só batismo? Não foi o apóstolo São Paulo? Em Efésios 4, versículo 5? Foi. Agora, olha como que ele estava batizando aqui. Atos 19. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou em Éfeso e, achando ali alguns discípulos,
Disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ô, meu irmão, acorda! Você está sendo enganado. Há um só batismo, e é no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque não há outro nome. Preste atenção. Atos capítulo 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não tem outro nome. Você precisa desse nome para ter o perdão dos teus pecados. Atos 2:38, Atos 10:43, Atos 22, versículo 16, primeira carta de João 2, versículo 12, perdão só neste nome. E por que está recusando este nome? Então, uns dizem: eu fico com Jesus. Vocês ficam com Pedro. Eu fico com os dois. Por quê? Porque eu recebi o Espírito Santo. Eu fico com Jesus, que deu a ordem, e com Pedro, que obedeceu. E eu obedeço essa ordem quando eu batizo. Eu não uso títulos. Não serve nem para expulsar demônios. Marcos 16, a partir do versículo 17. Em meu nome expulsarão demônios. Você vai pedir alguma coisa, você tem que pedir no nome. São João 14, versículo 13. Ora, vai recusar o nome do Senhor Jesus? Você não diz que vai ser arrebatado? Você não diz que é noiva do Senhor Jesus? Você pertence à igreja noiva, aquela que vai ser levada para as bodas do Cordeiro, e você recusa o nome do noivo? Você está precisando de uma gota do colírio de Deus. Abra os seus olhos, meu irmão, enquanto é tempo, e venha para a palavra, para o evangelho completo, original, que te prepara mesmo para você ser não apenas um religioso, um igrejeiro, mas te prepara para ser levado, para ser salvo, para ser arrebatado. Que Deus te abençoe grandemente. Nós vamos orar. Gracioso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós temos uma arma poderosa que é o nome de Jesus Cristo. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão.
Tudo quanto devemos te pedir, deve ser pedido neste nome. Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoa os meus ouvintes com a revelação da tua palavra. Pinga o teu colírio para que eles possam ver. Abra seus entendimentos para que possam compreender as Escrituras. E entra com a cura dos seus corpos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eliminando toda a névoa do mal, toda a doença, para a honra e a glória do Senhor. Amém.